Olá, bem-vindo ao programa Mensagem. Certa vez, num avião, um jovem sentado à janela pediu água a uma assistente de bordo. Ela trouxe um copo e ele bebeu rapidamente. Passado pouco tempo, pediu mais. E depois, mais uma vez, finalmente, ela sorriu e perguntou: "O senhor está com muita sede?" Ele respondeu meio constrangido: "Na verdade, acho que não é sede de água, é ansiedade." Aquilo tocou a assistente, que respondeu: "É curioso, servimos tantas bebidas, mas há pessoas que carregam uma sede que não se mata com nada que se possa servir aqui." E essa resposta ficou no ar como que um eco, porque há uma sede que não se sacia com água, nem com conforto, nem com sucesso. É a sede da alma, e muitos vivem assim, como com este copo sempre vazio, procurando fontes que não saciam. É com essa imagem em mente que nos aproximamos deste texto fabuloso de João capítulo 4. Este encontro de Jesus com a mulher samaritana. Uma mulher que procurava água, mas encontrou uma fonte. Uma história fascinante de uma mulher que precisava de Jesus, mas nem sequer sabia. Uma história onde Jesus veio ao encontro desta mulher abandonada. Hoje vamos refletir nesta história desta mulher junto ao poço. Olhando um pouquinho para o contexto histórico deste texto, desta passagem, nós podemos ver que o texto bíblico diz, no início desta história, que Jesus estava a ir da Judeia para a Galileia. E deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. João capítulo 4, versículo 3 e 4. É interessante que esta palavra necessário mostra que havia um propósito na passagem de Jesus por Samaria. Embora fosse o caminho mais curto, os judeus normalmente evitavam essa região por causa do ódio, do preconceito contra os samaritanos. Muitos preferiam fazer um longo desvio, atravessar o Jordão, subir pela Pereia e voltar mesmo a cruzar o rio mais acima, só para não pisar em terra impura. Na visão dos judeus, os samaritanos eram indignos, misturados, espiritualmente perdidos, consideravam-nos um povo rejeitado por Deus. Mas Jesus vê o que os outros não veem. Onde o preconceito vê casos perdidos, ele vê oportunidades para a graça. Onde a religião impõe distância, Jesus aproxima-se. E por isso era necessário passar por Samaria. Ali, em Sicar, junto ao poço de Jacó, vivia uma mulher marcada por vergonha, por solidão e por rejeição. Jesus conhecia o seu passado, ouviu o clamor silencioso do seu coração, ele sabia o peso que ela carregava e foi ao seu encontro, porque para Jesus nunca há casos sem solução. Há corações sedentos à espera da fonte. E este é o cenário do nosso texto, e é nele que vamos aprender com Jesus 6 verdades que transformam vidas sedentas em fontes de vida eterna. A primeira verdade é que Jesus era a água e ela era o balde. O primeiro contacto entre Jesus e a mulher samaritana, ele começa com um pedido simples: "Dá-me de beber", versículo 7. No entanto, este pedido é carregado de significado. Não é apenas sobre a água física, mas sobre uma oportunidade de diálogo, de aproximação, de revelação. A mulher responde com espanto: "Mas como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?", no versículo 9. Este espanto revela várias barreiras. A cultural, os judeus e os samaritanos. A social, homens não falavam com mulheres em público. E a espiritual, porque ela sentia-se indigna. Mas Jesus quebra todas essas barreiras. Ele olha para além da etnia, do género e da reputação. Ele vê sede e responde com uma promessa surpreendente: "Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 10. Aquela mulher ainda não compreende. Ela fala do poço, da profundidade, da tradição de Jacó. Mas Jesus continua a apontar para uma outra dimensão. Quem beber desta água tornará a ter sede, diz Jesus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Versículos 13 e 14. Jesus está então aqui a dizer: o que eu dou não é momentâneo, é eterno. Não é superficial, é transformador. Ele não veio apenas para matar a sede do corpo, mas para transformar o coração. Segundo o comentário bíblico Beacon, ele diz: aqui está, o superlativo da vida. Ele diz: este superlativo oferecido a uma criatura pecadora, necessitada, ignorante, a forma exterior é substituída por uma nova fonte interior. Os tanques estagnados da alma são transformados num poço que jorra água. A água enfraquecida e morta do homem passa a participar da vida eterna. E a mulher então responde: Senhor, dá-me dessa água. E esta resposta, ainda que incompleta, é o início da fé. Ela não compreende tudo, mas reconhece que precisa de algo mais, que há uma sede que o poço não sacia. E neste ponto, Jesus é a água. Ela, o balde. E o balde tem de ser esvaziado. Tem de ser esvaziado dos preconceitos, das rotinas, das frustrações, para ser cheio da verdadeira vida. E tu? Tens estado ou tens tentado encher o teu balde com o quê? Com relacionamentos? Com sucesso? Até com religião? Jesus oferece algo que nenhuma dessas coisas pode dar. Uma fonte interior que nunca seca. E este é realmente o primeiro passo da transformação. Reconhecer a sede e responder ao convite da fonte viva. A segunda lição desta história é que Jesus é realmente uma fonte inesgotável. A mulher samaritana, ela fica intrigada com a promessa de uma água que sacia para sempre. E Jesus, com palavras claras, revela a grandeza do que está a oferecer. Não se trata apenas de satisfazer uma necessidade momentânea, mas de instalar no interior da pessoa uma fonte permanente. Quem beber da água que eu lhe der, diz Jesus, nunca terá sede. O conceito de água viva que Jesus apresentou, ele é rico em significado espiritual e teológico. Na tradição bíblica, a água é frequentemente usada como símbolo de purificação e renovação. No Antigo Testamento, por exemplo, a água era um elemento essencial nos rituais de purificação, representando a remoção do pecado e a restauração da pureza espiritual. E ao se referir a si mesmo como esta fonte de água viva, Jesus estava a afirmar que ele era a verdadeira fonte de purificação e renovação espiritual. Esta água viva não apenas limpa, mas também revitaliza, trazendo vida nova e abundante àqueles que a recebem. Além disso, a água viva simboliza também a presença contínua do Espírito Santo na vida do cristão. Jesus prometeu que aqueles que creem nele teriam dentro de si uma fonte inesgotável de graça e de poder espiritual. E esta promessa é cumprida através do Espírito Santo que habita nos crentes, guiando-nos, fortalecendo-os, capacitando-os a viver vidas que refletem o amor e a justiça de Deus. A água viva é, portanto, poderíamos dizer, um símbolo da vida espiritual dinâmica e vibrante que é possível através de um relacionamento com Jesus. Jesus oferece algo que nenhuma religião, que nenhum sucesso pessoal, nenhuma conquista emocional ou até material pode oferecer. Uma satisfação duradoura interior. Vivemos realmente numa geração sedenta por propósito, por identidade, sedenta por descanso emocional. Procuramos em tantas fontes, relacionamentos, carreira, redes sociais, bens materiais, mas nenhuma delas sacia.
Pelo contrário, geram ainda mais sede, mais dependência, mais frustração. Jesus é diferente. Ele não é apenas uma fonte a ser visitada de vez em quando. Ele torna-se uma fonte dentro de nós. Não é uma bênção que se recebe e se esgota. É uma presença constante que transforma quem somos. No capítulo 7 do mesmo Evangelho de João, Jesus volta a usar esta imagem. Ele vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37, 38. E esta é a promessa do Espírito Santo, uma vida plena, viva, abundante, renovada constantemente. A mulher samaritana, ela estava espiritualmente seca. A sua religião não lhe dera ouvidos. Os seus relacionamentos tinham-lhe deixado feridas. O seu passado era pesado. Mas em Jesus, ela encontrou aquilo que a alma dela procurava, uma fonte inesgotável. E o mesmo é possível hoje. A fé em Jesus não é apenas um refúgio para dias maus. É uma nova realidade para todos os dias. É uma fonte que jorra no deserto, uma paz que permanece mesmo nas tribulações, um amor que cura as feridas mais profundas. Quantos crentes há que, apesar de frequentarem a igreja, vivem secos por dentro? Alguns até conhecem as doutrinas, mas não vivem a plenitude do Espírito. Falam da graça, mas ainda não foram profundamente curados pela água viva. O convite de Jesus é este: vem a mim e bebe. Bebe com sede, bebe com fé, bebe com confiança. E essa sede, uma vez saciada, transforma-se numa fonte interior. Não é só para ti, é também para os outros, porque Jesus transforma os sedentos em fontes, os carentes em transmissores, os feridos em mensageiros. Aquela mulher ainda não percebe tudo, mas ela está a ser tocada. O que começa como uma curiosidade vai transformar-se em fé. Não é isto maravilhoso? E tudo porque ela ouviu uma promessa e começou a desejar mais. Podemos ver que isto teve um grande impacto na vida desta mulher. Será que tu também desejas mais? Mais do que uma fé de domingo? Mais do que uma vida de aparência? Mais do que rituais vazios? Então aproxima-te. A fonte está aberta. A água está a jorrar. E Jesus está à espera para transformar a tua sede em abundância. Terceira nota desta mensagem é que ela foi rejeitada por todos. Esta mulher foi rejeitada por todos, mas aceite por Deus. Depois do pedido pela água viva, Jesus muda o foco da conversa e atinge o coração daquela mulher com uma frase inesperada. Jesus diz no versículo 16: vai, chama o teu marido e vem cá. Neste momento, Jesus começa a tratar não apenas da sede, mas da origem da sede. A mulher responde: não tenho marido. E Jesus revela: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5. E o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Versículo 17 e 18. Esta revelação não tem o tom de julgamento, mas sim de amor, que conhece e ainda acolhe. Jesus mostra que sabe tudo sobre ela. E ainda assim ele continua a falar com ternura. Na sociedade da época, esta mulher ela estava marcada pela rejeição. Ela tinha múltiplos casamentos, algo incomum e mal visto. Provavelmente ia buscar água ao meio-dia para evitar o contacto com as outras mulheres. Vivíamos num tempo em que as falhas morais resultavam em exclusão social e religiosa. Mas Jesus não se afasta. Pelo contrário, aproxima-se. Revela o passado, mas aponta para o futuro. Jesus não revela para envergonhar, revela para restaurar. Não expõe para acusar, expõe para curar. Isto mostra que Deus não rejeita os quebrados. Ele atrai os quebrados. Aquilo que nos desqualifica aos olhos dos homens, não nos desqualifica aos olhos de Deus. O que para a sociedade é uma cicatriz, para Deus é um ponto de encontro com a graça. A mulher sente-se vista,
mas pela primeira vez na vida sente-se também aceite. E isso transforma a sua alma. A sede que ela tinha por amor, por aceitação, por verdade, começa então a ser saciada. Prezado, esta história é realmente um lembrete poderoso de que Jesus conhece os segredos mais profundos da nossa vida. E mesmo assim, Ele escolhe encontrar-se connosco. Quantas vezes fugimos de Deus por vergonha, por pensamentos que não somos dignos? Mas a verdade é esta: Ele já sabe. E mesmo assim, convida-nos para a fonte. A transformação começa quando nós deixamos de esconder e dizemos: não tenho. Quando reconhecemos a nossa falência e deixamos que Jesus nos revele aquilo que há para mudar. E o Evangelho é realmente isto, é porque Deus conhece o nosso pior e oferece-nos o seu melhor. A mulher samaritana, rejeitada por todos, é agora aceita por Deus. E isso muda tudo. Se te sentes rejeitado, carregado, sem esperança, ouve, Jesus está à tua espera junto ao poço. Não com acusação, mas com redenção. Não com castigo, mas com cura. Tal como aquela mulher, o teu passado pode ser longo, mas o teu futuro com Cristo pode ser eterno. Quarta nota deste texto é que Deus procura verdadeiros adoradores. Quando confrontada com a revelação da sua vida pessoal, aquela mulher tenta mudar o rumo da conversa. Ela desvia-se do desconforto da verdade íntima e traz à tona um debate antigo entre os judeus e os samaritanos. Senhor, eu vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Versículo 20. Este é realmente o padrão humano. Quando confrontados com o nosso passado, com o nosso pecado, procuramos esconder-nos atrás da religião, da tradição ou da teologia. Mas Jesus não se deixa prender por esses desvios. Ele responde com uma das declarações mais profundas sobre a adoração em toda a Escritura. Crê-me, mulher, que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, diz Jesus, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, diz Jesus, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículos 21 a 24. As palavras que definem adoração no Velho Testamento significam ajoelhar-se, prostrar-se. Segundo o dicionário, este verbo significa exatamente isso. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, as palavras que definem adoração no Novo Testamento significa também beijar a mão de alguém para mostrar reverência. Significa ajoelhar ou prostrar-se para mostrar culto ou submissão, respeito ou súplica. Diz também no dicionário Strong's. Deus está a dizer então, Deus não está limitado a um lugar. A verdadeira adoração não está presa a templos, não está presa a geografias ou até a sistemas religiosos. A adoração verdadeira, ela é relacional, interior, sincera. É feita em espírito, com o coração regenerado pelo Espírito Santo e em verdade, com integridade e fé genuína. É impressionante, não é? Poucas vezes a Bíblia diz que Deus procura algo. Mas aqui ele diz, Ele procura adoradores. O Criador de tudo procura algo, não ouro, não sacrifícios, não aparência. Procura corações rendidos. Muitos preocupam-se com o estilo de música, com a liturgia, com os rituais. Mas Deus preocupa-se com a sinceridade, com a postura de coração, com a coerência entre aquilo que cantamos e aquilo que vivemos. Aquela mulher pensava que o problema era o lugar da adoração. Mas Jesus mostra que o problema é a ausência de uma ligação verdadeira com o Pai. E esta ligação agora é possível através dele, o Messias. Adorar em espírito é viver uma relação viva com Deus, alimentada pelo Espírito Santo.
Adorar em verdade é fazê-lo com autenticidade, sem máscaras, sem fingimento, sem duplicidade. A mulher samaritana, ela começa a compreender que o Messias que ela esperava está ali diante dela. E esta é a revelação, e esta revelação é realmente profunda e libertadora. Já não importa o local, mas sim o estado do coração. A adoração em espírito é muito mais que um cântico bem cantado ou uma aparência de santidade, uma concordância de observar uma lista de regras para a vida ou um sentimento de bem-estar. A adoração em espírito é um estilo de vida para com Deus, que deseja ser conforme o seu Filho. E esse estilo de vida espiritual resulta numa apresentação dos nossos corpos em sacrifício vivo para expressar pública e continuamente uma vida santa e agradável a Deus. Romanos 12, 1 e 2. O homem que cultiva uma sensibilidade ao temor de Deus nos seus pensamentos, na fala, na vestimenta, no estudar, no trabalhar, no adorar, é levado a obedecer à palavra de Deus onde quer que seja, no lar, na sociedade ou na igreja. Esse é o homem que adora Deus em espírito. Será que a tua adoração tem sido verdadeira ou tens adorado com os lábios, mas o coração está longe? Provavelmente até podes participar em cultos, mas com uma alma ausente. Jesus está a dizer: o Pai procura-te, não pelo que fazes, mas por quem tu és no teu íntimo. E este ponto da conversa é realmente uma viragem. A mulher, então, presa a tradições e a debates, ela começa a despertar para uma nova realidade, a da adoração que transforma, que liberta, que conecta com o Deus vivo. E essa adoração, ela está disponível para todos, inclusivamente para ela, inclusivamente para ti, inclusivamente para nós. Uma outra nota deste texto é realmente ela deixou o cântaro abandonando a sua antiga forma de viver. Depois de ouvir Jesus, de ser confrontada com a verdade da sua vida, de reconhecer que ele era o Messias, a mulher toma uma atitude profundamente simbólica. Ela deixa o seu cântaro e corre até à cidade. Este pequeno gesto carrega um grande significado espiritual. O cântaro representava o motivo inicial da sua ida ao poço, recolher água. Era parte da sua rotina diária, da sua sobrevivência, da sua solidão. Era também símbolo de um estilo de vida rotineiro, cansativo, isolado. Mas agora, depois de encontrar a fonte verdadeira, aquilo que antes era uma prioridade torna-se secundário. Ela não precisa mais do cântaro, não no mesmo sentido, porque agora há algo mais urgente, mais importante, mais transformador, que era partilhar aquilo que ela tinha acabado de viver. Deixar o cântaro é mais do que abandonar um objeto em si, é largar o velho modo de viver, é o sinal que algo mudou dentro dela. Ela já não está centrada nas suas carências, mas na missão. Já não está a fugir das pessoas, mas a ir ao seu encontro. Vejam só, o texto diz que ela foi e disse aos homens daquela cidade: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela, que já evitava os olhares dos outros, agora fala abertamente. A vergonha foi substituída por entusiasmo, a culpa por esperança, o medo por ousadia. E aqui está uma das grandes verdades da fé. Quem se encontra verdadeiramente com Jesus não volta igual. Há mudanças visíveis. Há abandono do passado. Há novas prioridades. Há um novo rumo. Cada um de nós tem os seus cântaros, hábitos, vícios até, pesos, formas antigas de pensar, e o encontro com Cristo convida-nos a deixá-los para trás. Não por obrigação, mas por revelação. Porque aquilo que antes parecia essencial já não faz sentido à luz da nova vida. Talvez o teu cântaro seja o medo, a dependência emocional, a religiosidade vazia ou até a autoimagem negativa. Hoje Jesus chama-te a largar tudo isso
porque quem encontra a fonte verdadeira já não precisa das antigas fontes. O mais bonito é que Jesus não lhe pediu para largar o cântaro, mas ela fez isso espontaneamente. Porque quando a alma é saciada, o resto perde a importância. A presença de Cristo preenche aquilo que antes era vazio. Ela entrou naquela conversa como alguém que escondia a sua dor e sai como alguém que anuncia a verdade. E tudo começou quando ela decidiu deixar para trás o que aprendia. Hoje o Senhor convida-te a fazer o mesmo, a deixar o cântaro e a abraçar uma nova vida, a tornar-te um mensageiro da fonte que jorra para a vida eterna. E agora voltamos para o último ponto. O seu testemunho falou mais forte que o seu passado. Aquela mulher samaritana, agora transformada, não apenas deixa o cântaro, mas ela vai até à cidade e anuncia: vim de ver um homem que me disse tudo o quanto eu tenho feito. Aquela mulher marcada pelo escândalo, pelo isolamento, pelo desprezo, torna-se agora uma testemunha viva do poder transformador de Cristo. Ela já não tem vergonha do seu passado, pelo contrário, ela usa-o como evidência da sua graça que a alcançou. O texto continua: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher. E este é realmente um dos maiores milagres da história. O testemunho de uma mulher que ninguém ouvia passa a ter um impacto numa cidade inteira. A transformação é tão profunda que o seu passado já não é obstáculo, mas plataforma. E a razão é simples. Quem se encontra com Jesus encontra um novo significado para tudo, até para as suas feridas. O que era vergonha passa a ser mensagem. O que era dor passa a ser testemunho. E o que era rejeição torna-se instrumento de salvação para os outros. Ela não foi teologicamente treinada, não tinha argumentos elaborados, apenas falou da sua experiência. Encontrei alguém que me disse tudo sobre mim e mesmo assim amou-me. E este é o poder de um testemunho sincero. Ela não precisava de ser perfeita, apenas verdadeira. Não precisava de convencer, apenas partilhar. E o Espírito Santo fez o resto. A mulher que evitava multidões, agora atrai multidões. A voz que se calava por vergonha, agora levanta-se com autoridade. A vida que era apagada, agora brilha. E o texto termina com um belo testemunho da cidade. Já não é pela tua palavra que queremos, pois nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esta é verdadeiramente o Salvador do mundo. Primeiro eles creram nela pelo testemunho e depois pelo encontro pessoal com Jesus. E é assim que o Evangelho funciona. Alguém fala, alguém ouve e alguém encontra Cristo e tudo muda. O teu passado não é um impedimento para Deus. Pode ser o palco do seu poder. Basta entregares tudo a Ele, tal como a mulher samaritana. Deixa que a tua história fale mais alto do que os teus erros e torna-te numa testemunha viva da graça que transforma.